Fala galera, beleza? Estamos aqui mais um dia no canal de Gerações a Gerações. Eu sou Juninho, tô aqui com meu pai Beto. É isso aí, voltando para mais uma live aqui e vamos fazer o comentário do jogo da Sul-Americana, né? Que nós não classificamos em primeiro, mas pelo menos continuamos na Sul-Americana. Vamos ver o próximo jogo agora, que vai ser na Colômbia, e depois vamos comentar o jogo de domingo do Campeonato Brasileiro com o Ceará. Lá É isso aí, Fortaleza. vamos lá. O jogo de quinta-feira foi um jogo meio truncado, né? Esquisito, né? No final ainda tivemos um pênalti O Atlético começa bem. Faz 2 gols nos primeiros 15 minutos que o Rony tá impedido. Aquele impedimento. Aí depois faz um gol e para de jogar, né? Apesar que a gente fica com raiva desses impedimentos, mas a gente também tem hora que é favorecido com ele também, né? Impedimento. Impedimento. Ele só tem que mudar esse detalhe de um dedo, um tupete, não sei como é que vai resolver isso não, mas o pessoal acha que não, impedimento tem que ser o corpo inteiro. Não. Eu acho que a regra do impedimento tem que continuar como tá. Se o cara tá 1 milímetro na frente, é impedimento. Porque você tá falando daquilo de ser só de corpo inteiro. Aí fica só uma perninha lá atrás, vai dar a mesma coisa. Não vai ser a pontinha do dedo na frente, vai ser a pontinha do calcanhar atrás. Não, o Rony tava 1 centímetro impedido, ele tava impedido. Não tô falando que... Não, entendi o que você falou. Mas eu acho que não tem que mudar, não. Só precisa... Teve aquele... Qual jogo? Foi um jogo da Champions, que eu tava conversando com uns amigos meus no grupo do WhatsApp. Aí teve um gol da Inter contra o Barcelona, que o cara tava impedido assim também, milímetros. Os caras estavam falando assim, cara, qual vantagem que o cara teve pra anular esse gol? Cara, a regra é o seguinte, o cara se tiver à frente, é impedimento. O cara tá impedido, acabou, não tem o que discutir. Não, e na Europa ainda tem aquele sistema mais... como é que chama aquilo? Sei lá. É um sistema que... Inclusive é bem rápido. Automático, né? Automático. Não é um ser humano que vai lá e faz as linhas. É um cara que no computador faz as linhas, não é automático. Na hora já acusa e acabou. Porque o problema do nosso ainda tá tendo isso, porque fica naquela ansiedade, não é, fica aquelas linhas trançando, fica todo mundo até nervoso com aquilo. O locutor mais ainda, porque ele grita gol antes, e depois ele fica ligado, não gritei, agora eu tenho que esperar. Talvez não vai valer o grito, agora eu vou esperar, vou ter que dar o grito depois. Fica até esquisito, feio pra caramba, né? Mas na verdade, o que tem que ser mudado aí é o Rony. Ele tem que... ele é um cara, tem 30 anos. Ele é um cara experiente já. Ele tem que saber correr pra evitar de ficar impedido. Mas aquele é o jeito dele, aquela ansiedade dele, o que eu tava te falando. Ele é agitado, né? A gente conversou hoje mais cedo e eu sempre falei, o Rony é isso aí. A gente contratou o Rony sabendo que esse era o Rony. Porque onde ele peca na finalização, que ele perde muito gol por isso, né? Porque ele não tem aquela tranquilidade para poder estudar o que é que ele vai fazer na hora que a bola tá fazendo o gol. Ele quer fazer o gol, entendeu? Ele chuta aí. Apesar que esses 2 impedimentos também parece até uma praga, né? Só porque ele chutou bem, bateu bem os dois. Esses 2 foi impedido. Impressionante. Mas assim, é isso aí. Aí o Atlético faz 1-0. Isso. Né? Aí quando faz 1-0, você imagina, vão virar o primeiro tempo. Contra um time fraquíssimo que é o Cienciano, já fez 1-0 já no final do primeiro tempo, nós vamos virar o primeiro tempo. Eles vão ter que abrir. 1-0, eles vão ter que abrir, o Atlético vai fazer 2, 3, 4. Não, mas aí tem um pênalti no final do primeiro tempo, num azar, deu um azar, né? Não adianta crucificar o Lianco. Não, ele não teve culpa. Ele não teve culpa. E outra coisa, pelo menos o comentarista de arbitragem falou que aquilo não é pênalti, porque ele cai, a bola ainda estava para frente, ele não cortou a trajetória da bola, em direção ao gol, aquilo tinha que ter sido anulado. Ele cai e bate a mão na bola, aquilo não é pênalti. Eu vou te falar, pai, o negócio é o seguinte, eu acho que as regras do futebol têm que mudar para deixar o mínimo possível de interpretação. No caso da mão, principalmente dentro da área, a única maneira de fazer isso é mudando a regra pro seguinte: pegou na mão é mão. Não importa se é na direção do gol, se é para outro lado, se o cara tá no movimento natural ou não. Não tô falando que esse é o correto. Essa é a minha opinião. A não ser que ela esteja com a mão descolada no corpo. Sim, claro. Ok. Mas eu acho que fora isso, pegou na mão é mão. Só assim você vai tirar o erro da interpretação errada do juiz, ou do bandeirinha, ou do cara do VAR.
E vai diminuir muito as polêmicas. Entendeu? Porque, não, o cara tava com o braço aberto, mas era o movimento natural do corpo. Não, braço aberto não tem dúvida, né? Esses aí sempre é pênalti. Assim, se tirar a trajetória da bola com o braço levantado, não tem jeito. Mas a regra não diz isso, é isso que eu tô falando. A regra, ela deixa muito espaço para interpretação. Aí o que acontece? O juiz do jogo de hoje interpreta que o movimento assim é o movimento natural do corpo. O juiz do jogo seguinte interpreta que esse movimento aqui não é natural. Ele tá com o braço aberto e vai dar o pênalti. Então, para eliminar esse problema da interpretação, eles tinham que mudar para mão é mão. Mão, não importa como ela pega. Se é fora da área é falta, 2 toques, se é dentro da área é pênalti. Não importa. Só assim vai eliminar a questão da interpretação. Vamos pular essa parte que não adianta essa discussão muito. E outra coisa, vamos foi pênalti. Foi pênalti, apesar que não era para marcar, mas marcou, e eu acho que aquele juiz interpretou que foi pênalti, outro juiz talvez interpretaria que era o movimento natural da mão do corpo. Então, ele assumiu. Ele não quis nem olhar aí no VAR, ele não quis nem conversar com o VAR, né? Eu acho que provavelmente é porque o pessoal do VAR, porque pelo que eu sei, tem lá 4 pessoas no VAR. Se os 4 determinaram que foi pênalti, aí eles falam pro juiz, os 4 aqui estão falando que foi pênalti. Mas ele faz se ele quiser também. Não, é isso que eu tô falando. Aí, diante disso, ele pode ter falado, se tem 4 falando que foi pênalti, eu vou manter o pênalti. Pode ser. Mas o que eu, voltando ao comentário do jogo, eu acho que acabou que complicou, porque o Atlético voltou o segundo tempo, desandou. Nossa. E outra coisa, ajudou o time deles, que é o mais que eles queriam, né? Aí eles também, vou te falar, eles catimbaram naquele segundo tempo. Uma cera, uma catimba, isso enerva, aí é muita sacanagem aqui. Nossa, aquele pênalti, mas tudo bem. E assim, passou. Agora, nada justifica, pai. O time fez cera, ficou na retranca, seja lá o que for. Nada justifica o Atlético fazer um segundo tempo daquele. Claro. Pelo amor de Deus. Cada erro, né? Não, e outra coisa. Pavoroso. E outra coisa, eu vi gente criticando, falando que o Lian foi muito afoito, mas se ele não fizesse aquela jogada do pênalti, o cara ia sair na cara do gol. E outra coisa, no segundo tempo, o Patrick e o Rubens me deram 2 ratadas, que se não fosse o Lianco, tinha feito o segundo deles. A gente tinha tomado o segundo gol. Entendeu? Podem falar o que for, mas hoje o Lianco é o melhor zagueiro que nós temos. Se pá, o melhor zagueiro do Brasil. Hoje. Ele é muito bom. Ele tem esse lado meio. Tem hora que ele perde meio ele é muito, como diz, meio bruto, né, para certas jogadas, mas é uma coisa que é fácil às vezes controlar. Porque às vezes, mesmo nos jogos passados não lembro agora, 2 jogos que ele jogou pendurado. Foi no final do Campeonato Mineiro. Ele jogou pendurado com 2 amarelos, que foi o jogo da semifinal e a final, ou antes, não sei, e ele conseguiu segurar, entendeu? Então, assim, poxa, ele... Mas eu acho que tem também que... O jeito dele é aquele. Agora, vamos ver se ele... Mas é também aquela coisa, né? Se ele não tivesse esse defeito, ele não tava no Atlético, ele tava no Barcelona. Lógico, tava na Europa, né? Porque ele joga muito. O defeito que ele tem, o ponto negativo dele é esse. Não, e outra coisa, se você olhar, os melhores zagueiros são batedor, não tem. A maioria é batedor. Júnior Baiano, Sérgio Ramos, que é o ídolo do Leão, que é o Sérgio Ramos. Porra, o Sérgio Ramos batia até na mãe dele. Esse cara do Palmeiras, o Gustavo Gomes. Porra, bate pra caralho. Então, assim. É um troço que é do zagueiro agora. Tecnicamente, ele põe muito zagueiro no Brasil no bolso. Muito zagueiro. Não, tecnicamente não tem nenhum no Brasil, né? Eu acho que também não tem. Acho que também não tem. Mas é isso. Se ele fosse um cara que não desse essas porradas de vez em quando e tomasse os cartões bobos, ele tava na Europa, ele não tava no Brasil. Ele entendeu? Lógico que ele tava num time muito melhor. Tava no Barcelona, no Real Madrid, ué. Claro. Então, assim... Muito melhor não, porque o melhor é o Atlético de todos. Mas ele tava na Europa, entendeu? É isso aí. Ele tava na Europa por causa do dinheiro, que é a única coisa que o Atlético não tem mais. Então, assim... aí o Atlético me faz um segundo tempo pavoroso. Um erro bobo, cabelo infantil. E eu acho o seguinte, parece que os próprios jogadores do Atlético não se adaptaram àquela grama ainda. Eles dão aquele espaço longo, o Rubens principalmente, joga a bola e ele esquece que a bola tem uma velocidade maior, depois não alcança e vai para aquelas divididas doidas, né? Você sabe aquelas divididas doidas. Você sabe o que o Rubens o tipo de jogador que o Rubens está virando?
O Rubens tá virando aquele jogador assim, ó. Quando não tem ninguém mais falando dele muito, aí ele começa, aí joga pra caralho, aí destrói, melhor em campo. Ganhou aí pra trás. 3, 4 partidas seguidas. Ele tem jogado mal, não é? Essas jogadas que ele. Sim. Ele nem caiu muito de produção. Aí ele tem jogado muito bem, melhor em campo. Aí já foi noticiado que tem um time da Europa olhando pra ele, diz que o Abel é doido com ele, porque quer ele no Palmeiras e tal. Aí ele escuta isso e aí ele começa. Aí começa a errar. Aí faz uns jogos ruins. E dá aquele chute. Inclusive, nesse jogo, ele teve uma entrada da área que ele podia ter. Ele chutou ela lá em cima, né? Chutou ela lá em cima. Aí ele dá uns carrinhos muito doidos. Aí ele vai carregar a bola, ele adianta demais a bola, domina a bola pro adversário. Ele tá virando esse tipo de jogador. Aí, daqui a pouco, todo mundo esquece do Rubens. Aí ele começa. Aí joga bem o jogo, joga muito o outro, aí é o melhor em campo 3 jogos seguidos, aí começa a falar da Europa, não sei o que lá, Premier League, parará, e aí ele vem de novo e faz 2, 3 jogos muito mal. E por isso que eu tô doido com o Arana volta, porque ele jogando na frente, ele é melhor. Sim, no meio de campo. Como lateral, ele, apesar que no meio de campo também às vezes dá umas atadas, mas ali pelo menos tem mais jogadores mais próximos dele. Eu fico muito com medo dele fazer essas divididas que ele faz quando ele tá muito perto da área ali, entendeu? Às vezes ele é meio perigoso. Então ele na frente parece que ele é melhor. Eu acho que ele é melhor meia, né, do que lateral. Não, com certeza. Ele é muito até melhor. Porque é a posição de origem dele. A posição que ele se destacou na base do Atlético. É isso aí. Então o Arana voltando, ele volta pro meio, que é onde ele rende mais, né? Tomara. E aí o Atlético fez esse segundo tempo péssimo, e o jogo terminou 1-1, que era tudo que o Cienciano queria, porque eles ficaram em primeiro, e aí com isso o Atlético caiu para segundo e caiu pro playoffs, né? Chama de playoffs, mas é uma repescagem, né? É repescagem. O Atlético... E que, inclusive, esse empate custou caro, né? Custou caro. O Atlético vai jogar contra um time da Colômbia. Pesquisa aí o nome. Eu nem lembro o nome do time. Fala agora. Bucaranga? Não, Pesquisa o nome aí. Bom, vai pegar um time da Colômbia que veio eliminado da Libertadores, ou seja, é um time mais forte do que o Cienciano. Claro. Né? O time veio eliminado da Libertadores, aí o Atlético joga, para poder classificar, joga 2 jogos. Joga o primeiro na Colômbia e o segundo em Belo Horizonte. Isso. Né? O primeiro Bucaramanga, da Colômbia. Até ele chama até Atlético Bucaramanga. Atlético Bucaramanga. O primeiro jogo na Colômbia, dia 17, e o segundo, dia 23, em Belo Horizonte, que é o jogo que você vai poder ver também. Eu vou estar em BH, eu vou estar no estádio. Vai ser a estreia do Pedrinho no estádio. Do Pedrinho no estádio, exatamente. A terceira geração. Entendeu? Então aí, com isso, olha só, o Atlético joga o primeiro jogo da ida aqui perto, aqui na Colômbia. A volta dia 23, no final de semana antes, pega o Palmeiras. E no final de semana, aí joga o jogo do meio da semana, 23. Na quarta-feira, dia 23, contra o Atlético Bucaramanga. E depois pega simplesmente o Flamengo. Ou seja, Palmeiras, esse playoff, que era um jogo, que era uma semana que a gente podia ficar descansando. Mas se ele vai jogar na quinta-feira, 23 é quinta? Ou é quarta? Mas no final de semana tem Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o Bragantino. Não. No final de semana antes é o Palmeiras. Aí tem esse jogo e o Flamengo. E o Bragantino depois. Ah, tá. Não, o Flamengo é do Campeonato Brasileiro. Aí tem o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Aí na quarta-feira, o primeiro jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Isso. E no final de semana, o Bragantino, que é o vice-líder. E a volta da Copa do Brasil. E a volta da Copa... Não, acho que a volta da Copa do Brasil é um pouco mais pra frente. Não é seguida assim, não. Acho que é 2 ou 3 semanas depois. Não, o Atlético com essa pegou uma sequência de jogos. Podia ter descansado 2 datas se tivesse classificado. Ai. No primeiro lugar da Sul-Americana, que vai custar caro, né? Vamos ver. Mas eu sou otimista, então... Não, eu vou torcer muito, inclusive eu vou... Tem que torcer, lógico. Tem que torcer, inclusive eu vou estar lá na arena, eu vou estar em Belo Horizonte, eu vou no jogo. Mas porra, podia ter evitado. Empatar em casa com o Cienciano, pelo amor de Deus. Sem contar aquele jogo. O Cienciano é o de menos. E perder aquele jogo para aquele outro time o lanterna do campeonato chileno.
Ai, meu Deus do céu, os resultados. A conta vem, né? A conta vem. Mas é isso. Mas é isso. Vou pular. Aí, em contrapartida, domingo teve a Ceará e Atlético. Só um minutinho, só te mostrar, falar uma coisa, falando, interrompendo para a gente começar com o Atlético e Ceará. Hoje, sabe, mudou o negócio de falar de regra, mudou uma regra hoje, a FIFA mudou uma regra hoje, que eu acho muito justo, que eu ficava chateado com aquilo. Já viu quando o cara vai bater o pênalti, que ele escorrega e bate os dois pés na bola? Ah, sim. Mudou. Ainda bem, que eu achava aquilo injusto. Não que o gol vai valer, mas vai ter direito a bater de novo. Ah, legal. Vai ter direito, muito bom. Legal. Eu achava aquilo muito injusto. Achava muito injusto aquilo. Entendeu? O Atlético de Madrid foi eliminado pelo Real Madrid numa dessa. O cara escorregou, bateu e o pênalti e o gol foi anulado. Vários jogos você viu isso aí, vários jogos. Eu acho que foi uma mudança muito boa que a FIFA fez. Tomara que ela pense também no do pênalti na mão. Não faça alguma coisa. E outra coisa que me irrita muito, que devia a FIFA também intervir, quando vai bater o pênalti, a bola tem que ficar dentro daquele um quarto de bola. Porque o jogador tenta colocar no limite da linha, fica aquela frescura, porque o juiz tem que sair de lá conferir se a bola tá mesmo encostando na linha. Parar com esses troços. É isso que o futebol perde. Por isso que tinha que ser igual o futebol americano, parar o tempo. Entendeu? Porque o cara coloca lá, aí o bandeira tá ao lado ao contrário do bandeira, do lado que não tem bandeira, aí o juiz tem que sair lá da área para vir conferir se o cara colocou certo. Umas coisas chatas, jogador arruma, aí o cara quer colocar do lado de fora daquele um quarto de bola, né, que aquele é um quarto de uma bola inteira, né, o córner, aí, poxa, o cara põe do lado de fora, em cima da beiradinha dali, o que aquilo altera pro cara chutar dentro da área? O que altera aquilo? É complicado demais. Então, pô, não é possível que o pessoal da FIFA não enxerga umas coisas dessas. Entendeu? Umas coisas que tem que cortar do futebol, parar com isso. E outra coisa, o goleiro ficar 8 segundos com a bola. Já falou que é 8 segundos, mas ninguém respeita. E o juiz não bota a regra em prática. O cara tem 8 segundos. Se o cara ficar 9, 10, o juiz deixa passar. Tem que parar o cara, vai dar o cartão amarelo. E outra coisa, se fizer de novo, o segundo amarelo. E assim, a gente não tá falando pra tentar justificar nada do Atlético. Inclusive o goleiro do Atlético é o que mais faceira. Ele faceira com o Atlético. O último jogo, o jogo contra o Ciência esse ano, a gente empatando e ele fazendo cera. A gente falou. Nós vamos falar do Ceará agora. O Atlético Ceará, ele levou cartão amarelo contra o Ceará. E tem que levar mesmo. Ele é o que mais faceira no Brasil. Levou cartão amarelo contra o Ceará. Mas eu espero que eles façam isso com todos. Sim. Entendeu? Façam isso com todos. Entendeu? Não, o Everson, ele tava fazendo cera contra o Ciência esse ano, a gente perdendo, a gente tava empatando, mas é um péssimo resultado. E ele, teve uma hora que o Rubens recebeu uma falta na defesa, o Rubens levantou pra bater rápido, ele ficou assim pro Rubens. Calma. Não tem aquilo, não. O atleta tá com resultado péssimo, você pedindo pro Rubens acalmar, fazendo cera, não tô entendendo. É brincadeira isso, é brincadeira. Tá bom, é isso aí, vamos agora passar pro Ceará. Jogo de domingo contra o Ceará lá em Fortaleza. Um jogo que todo mundo falou muito, comentou muito que ia ser um jogo muito difícil, como foi. O Ceará invicto em casa, era o único invicto em casa. É o que tava mandando dentro de casa, né, o time que jogava melhor dentro de casa era o Ceará, e o Atlético fez uma estratégia que deu certo e provou uma coisa, né? Provou que nós não temos banco, né? Porque o primeiro tempo que dependeu de nego do banco, o primeiro tempo foi horrível. Péssimo. Continuou o segundo tempo, a mesma qualidade do segundo tempo do jogo contra o Cienciano, se estendeu pro primeiro tempo contra o Ceará. Justamente. Aí, poxa, porque o Hulk ficou no banco, até não é porque o Hulk ficou no banco. Porque muita gente fala, não, o Hulk tem que ser titular, que não sei o quê, concordo. Mas o Hulk não tá bem. Não tá bem. Ele fala que tá, mas ele não tá bem. Porque ele entrou no segundo tempo, entrou bem, de cara meteu uma bola na trave. Nossa, mas depois ele jogou o que ele tá jogando. Inclusive... Nós vamos falar do escanteio que ele bateu. Pode falar. Não, desculpa, pode falar. Inclusive, poxa... Faltando 2 minutos para acabar. Já nos ele com a bola no córner. Tinha um jogador do Atlético, eu não sei quem, não lembro quem estava do lado dele, perdendo. Ele, em vez de tocar a bola ali e o cara voltar nele, ele segurar para chamar alguém para vir, marcar ele, para ele chutar a bola no cara.
fazer outro corte, Catimbá ganhar tempo ali, eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele chutou a bola no meio de campo e lançou o cara do Ceará. Aí obrigou o Lianco a fazer a falta que fez, que já estava pendurado com o amarelo. Aí tomou o segundo amarelo. Não, e outra coisa, ele ainda cortou o segundo amarelo dele, porque ele tinha levado o terceiro ia ter 3, ele já estava suspenso do jogo contra o Internacional. Agora, como é que fica isso? Que agora ele foi expulso também? Não, então, não, de toda forma, zera os cartões e ele cumpre a suspensão pelo cartão vermelho. O cartão, você tá querendo dizer o quê? Que ele volta a ter 2 cartões amarelos? Porque... Não, ele tomou o terceiro amarelo. Não, mas ele já tinha tomado o terceiro antes, ele já estava suspenso. Não, então, ele já estava suspenso. Isso. Então, ele tomou 3 amarelos. Isso. Quando ele toma o segundo amarelo, ele é expulso. Ou seja, ele vai cumprir a suspensão por ter sido expulso e os 3 amarelos que ele tinha tomado, zera. Ele não continua com o cartão amarelo, não. Ah, tá. Eu achei que ele continuava os 2. Não. Ia valer o outro. Não. Esse outro segundo que ele levou valia só pelo vermelho para expulsão. Não, eu não sei. Como ele toma o segundo amarelo, que seria o quarto, eu não sei se esse continua com ele. Isso pode até ser, mas os 3 que ele tinha tomado já o primeiro, que o terceiro foi o primeiro amarelo do jogo, esses 3 eram. Não, mas pelo contrário, eu acho que, pra mim, era assim, como ele já tinha 2, levou o terceiro, estava suspendendo o jogo. Aí ele levou o quarto, que deu a suspensão. Pra mim, entendeu? Esses 2 ficariam pro vermelho, e os outros 2 continuariam depois. Não? Os 3 são eliminados, ele cumpre a suspensão e cumpre a suspensão pelo vermelho. Mas ele cumpre uma suspensão só. Pelos 2. Pelos 2. E aí ele leva esse um amarelo já leva junto com ele. Ou seja, só ele já tem um amarelo. Tá. Ele já tem um amarelo. Menos mal, que eu achei que ele já ia pro outro jogo, depois do Internacional, com 2 pendurados. Que esse terceiro não ia valer. Não. Eu achei que era assim. Não. Mas tudo bem, aí vai voltando ao assunto. Eu não consegui entender pra quem, por quê, pra onde o Hulk quis bater aquele escanteio. Eu nunca vi aquilo. Inexplicável. Um jogo que você tá ganhando, um jogo difícil, 1-0. O Rony teve a felicidade de fazer aquele gol, porque gol difícil, gol fácil ele perde todos. Ele deu difícil, é que ele acertou aquele chute muito bem até, entendeu? Que não é do Rony ter isso, né? Aí faz aquele gol, poxa. Aí, faltando 2 minutos para acabar o jogo. Faltando 2 minutos, porra. Pois é. O que o Hulk, eu não entendi o que o Hulk fez naquilo. Não dá pra entender. Não entendi. E outra coisa, pô. Sacaneou o Lianco, porque a fama dele, já estão criando uma fama pra ele ruim, né? Até torcedor do Galo tá reclamando do cara. Tá reclamando. Aí, o cara foi expulso. Aí vai falar, foi expulso de novo. Mas ninguém vê o que passou no jogo. Entendeu? Tem que ver o que passou. E outra coisa, o que ele jogou, o que ele tá jogando. Porque quando o time da Sul-Americana, se nós tivéssemos perdido aquele jogo, apesar que tinha que tomar 2 gols, 3 para poder sair da Sul-Americana, porra, ele a gente correria o risco de ser eliminado. Ele salvou 2 cagadas. Sim. Do Patrick e do Rubens. Entendeu? Aí chega no jogo daquele, o Hulk me faz. E o pênalti também, se ele não dá o carrinho, o cara ia meter o gol. Ele nem deu o carrinho, ele puxou na frente. Mas ele dá o carrinho e escorrega. Ele entra tirando. Você vê, ele não fez nem falta naquela jogada. Ele tirou a bola. Sim. Ele deu azar que a mão de apoio. Ele caiu com a mão em cima da bola. Entendeu? Por isso que era peso. Mas aí voltando ao Ceará, então foi um jogo que mostrou muita coisa. Que nós precisamos de banco, que não pode contar com esses jogadores que estão aí, principalmente pelos jogos que nós temos futuramente. Que jogo que vai precisar de banco. Porque os caras não vão conseguir. Ano passado, nós perdemos, fomos para 2 finais e perdemos por falta de banco. Porque nós perdemos aquele jogo na Copa do Brasil com o Flamengo, mas porque nós fomos para a Argentina pegar aquele jogo pesado com o River Plate, tiramos o River Plate lá. E o Flamengo ficou descansando, porque o Flamengo já estava fora da Libertadores. Entendeu? Ninguém conta isso. O pessoal só vê o final, mas não vê o que passou. Bom, eu acho que esse ano inocentou vários técnicos aí que a torcida do Atlético, principalmente a torcida do Atlético, tem muita birra, né? Assim, apesar do jeito dele ser, Kudê, o próprio Milito,
Esses caras estavam sem elenco nenhum. Mas eles fizeram bobagem, né, Júlio? Então, sim. Mas assim, igual eu falei, apesar de ter o jeito, de ter agido errado, né? De ter tido uma reação errada, esses caras, pô... Não, o último técnico... com elenco péssimo. O último técnico do ano passado, que foi para o Milito, eu acho que ele errou só na final. Ele teve o jogo na mão pra gente ganhar aquela Libertadores, sim, e ele não soube mexer. Até concordo. Mas ele foi bom técnico, levou o time em 2 finais. Mas aí você concorda que... Faltou banco. Claro, e outra coisa. Mas aí você concorda que ele simplesmente ter errado naquela final era motivo para ter mandado ele embora? Pra ter demitido ele? Ele tava desgastado com a torcida. Tava. A torcida já tava com birra dele. Sim. A torcida é muito volúvel, né? Não, pai, mas a torcida meio que... Teve vários técnicos, inclusive essa diretoria de hoje do Atlético falou que tem uma coisa que ele se arrepende, é de ter mandado o Turco Mohamed embora por pressão da torcida. A torcida... Quando uma grande quantidade... O Cudê e o Sampaoli, aqueles não tem saudade nenhuma. Não. Nem amigo eu quero ser deles. Não, também não tem saudade, mas eu tô falando assim, tecnicamente, eles não erraram no Atlético. Uhum. O problema deles é relacionamento, da forma como o Cudê reclamou abertamente, citando o nome de jogadores na entrevista coletiva. O próprio Sampaoli disse que tinha dia que ele dava bom dia, que era simpático, dia que ele não olhava pra cara de ninguém. É um idiota. Mas assim, tecnicamente, o Sampaoli ficou a uma vitória de ser campeão, só que o Sacha era titular do Atlético. Entendeu? E o Birra não colocou o Tardelli. Mas assim... Pra você ver, a opção era o Tardelli com 37 anos no final da carreira e o Sacha de titular. Então ele, de fato, também não tinha elenco. O Natan Pescador era titular, o camisa 10 dele. Pô, o Natan Pescador é pior que o Igor Gomes, que a gente reclama hoje. Não, isso não, Júlio. No mesmo nível. O Natan era bom. Ele, tudo bem, não era um excepcional camisa 10. Mas o Natan, não. Olha o jogo que ele fez contra o Bahia. Pelo amor de Deus. Mas um jogo contra o Bahia, um jogo contra o Corinthians, que pra mim foi o melhor jogo do Natan, foi um jogo contra o Corinthians. O Natan tem muito mais técnica que esses caras. Um jogo bom contra o Bahia, um jogo bom contra o Corinthians. Eu também consigo te mostrar 2 jogos bons do Igor. Não, Juninho, não. Ele era melhor, com certeza. Pra mim é a mesma coisa. Não, tá doido, né? Pra mim é a mesma coisa. Não, ele era melhor. Bom, e aí o Rony, num chute de extrema felicidade, graças a Deus, ele mete um golaço de fora da área. Ainda bem, né? Se a gente tivesse perdido esse jogo, empatado, já ia ficar essas férias, essa parada agora. Agora tem que terminar melhor, a gente ganhando do Internacional semana que vem, né? Que é em casa, né? É em casa. E aí com a estreia do Dudu. Possivelmente com a estreia do Dudu. Eu acho que o Dudu vai estrear, até porque o Coelho, eu acho que seria loucura voltar com ele agora. Dependendo da condição, é bobagem. É bobagem. Eu acho que é melhor deixar ele 100%. Ele, o Arana agora. Jogou até agora sem ele. Ainda mais agora que tem mais uma opção, que é o Dudu, né? Então o Dudu vai ficar no banco mesmo. Eles podem pensar o seguinte também. O departamento médico liberou, a fisiologia liberou, vamos colocar os caras pra jogar. Qualquer coisa que acontecer vai ficar 30 dias parado pra se recuperar de novo. É isso também, né? Não, se tiver 100%, claro que 100% não vai ter, fisicamente não vai estar. Apesar que tem mais uma semana pra treinar. O time volta pro treinamento quarta-feira, né? Eles voltam, eles são de 2 dias de folga. Foi jogado domingo, então ficaram segunda e terça de folga, volta amanhã, quarta-feira. E o jogo é domingo, próximo. Não, é quinta-feira, dia 12. Só na quinta? Vai ter um jogo treino nesse sábado de manhã. Deve ser na Arena? Na Arena. Com certeza Que inclusive o Cuca disse que quer ver melhor como é que o Dudu vai ficar com o time. Apesar que ele vai pôr mais para esse jogo, principalmente os reservas. Entendeu? Que ele quer ver se... que eu acho que ele quer ver quem vai ficar, né? Começar mandando embora. Tem uns ali que já pode começar, entendeu? Aí vamos ver, é isso aí. Aí vamos esperar agora essa semana que os jogadores voltam e vamos ver se o Atlético contrata alguém, né? Vamos ver. Vê se a gente faz mais um vídeo aí antes de voltar aos jogos. O jogo é só na quinta, né? A gente solta mais um vídeo aí falando do que foi falado no treino. Isso. A janela tá aberta, se vai ter contratação, se vai ter contratação.
quem que vai contratar, quem que são os rumores aí que tá vindo, que não tá vindo. A janela fecha justamente no dia 12, que é o dia do jogo. Isso. É o último dia da janela, né? Até 6 horas da tarde, horário de Brasília. E aí a gente entra para comentar sobre essas possíveis contratações. O Paulo Brax garantiu que vem um volante, pelo menos. A única coisa que ele garantiu é um volante. Porque o volante é difícil, eles estão olhando desde janeiro, né? Não, mas tô falando desde assim, janeiro, né? Tá difícil, mas tipo assim, ele garantiu. Ele falou assim, ó, a única posição que eu garanto pra vocês é o volante. Porque não adianta trazer o meia-boca. Meia-boca nós temos 3. Não, meia-boca você puxa um da base. O Patrick que tá aparecendo, não vou dizer que é meia-boca não, mas vamos ver que... Não, meia-boca tem o Fausto Vera. Fausto Vera é meia-boca. E o Alan Franco é bom. Mas eu acho que o Alan Franco tá sendo até injustiçado. Eu vi muita gente reclamando dele, mas ele não é primeiro volante. A gente tem que lembrar que o Alan Franco é segundo volante. Ele tá fora da posição dele pra cobrir um buraco. Porque volante mesmo é o Patrick e o Fausto Vera. Mesmo assim, eu acho que ele também não é aquele volante também. Então, assim, no volante, na realidade, nós não temos. Né? Nós não temos. Tomara que venha um pra jogar. O Fausto Vera até é primeiro volante. Ele jogou a carreira dele inteira de primeiro volante, entendeu? Só que ele é fraco. Infelizmente, ele é um mediano. Meia boca, né? Meia boca, é. É isso aí. Mais alguma coisa pra adicionar? Não, só falar que quinta-feira tem a seleção. Vamos torcer para ver se dá certo. Primeiro jogo do Carlo Ancelotti. Vamos ver se dá certo. Assim, eu acho que ele vai melhorar muito a seleção, mas igual eu falei, eu acho que a gente tá numa entre-safra de craques. Eu acho que a seleção brasileira a gente não tem jogador, não tem jogador disponível pra gente ter um elenco forte o bastante pra ser campeão da Copa do Mundo. Vamos ver se ele consegue fazer esses caras, principalmente que veio da Europa, que tem vindo um exemplo, Vini Júnior e Rafinha, que estão jogando muito no time deles. Mas chega na seleção não toma, apesar que é um conjunto também, né? A seleção até então, eles eram usados de forma diferente na seleção do que eles faziam no clube. Por exemplo, no Real Madrid, o Vinícius Júnior joga muito na ponta esquerda, mas ele é só ponta esquerda. Ele só corre, ele só dá aquele gás quando ele recebe a bola e para. Ele não volta, não. Na seleção, ele é assistente de lateral. Ele não joga, ele não sabe jogar assim, não joga assim. Não, e não é nem que não sabe. O cara corre atrás do ponta do time adversário. Quando ele vai atacar, ele tá sem perna. Falando nisso, eles não convocaram o Savi, não, né? Não, o Savi não foi convocado. Entendi essa, não. Mas tá bom, vai ter o Estevão também, hoje pelo menos. Foi convocado o Estevão. Eu ouvi falar que hoje o time titular, o Estevão tava Rafinha e Vini Júnior. Né? Vamos ver. Inclusive saiu hoje que a bola de ouro que vai dar, o prêmio sai em setembro, os 3 mais votados é a Yamal, Rafinha e Dembélé. Dembélé e o Rafinha e o Yamal. Eu acho que é o Lamine Yamal. Com certeza. Tecnicamente, lógico. O Dembélé levou vantagem agora, que ele é muito bom. E foi campeão. Ele foi campeão da Champions, né? Pode ser. Mas eu vou te falar um negócio. O Fred, meu amigo, tava falando comigo uma coisa e é certo. O Lamine Yamal com 17 anos, é claro que jogador nenhum nunca vai acertar 100% dos dribles, 100% dos chutes, do toque. Só que ele não toma decisão errada. Ele tem 17 anos, todas as decisões dele são as decisões corretas. E quando tem que tocar, ele toca. Quando tem que driblar, ele dribla. Quando tem que ir no fundo, ele vai no fundo. Quando tem que chutar, ele chuta. Isso que eu ia falar. Ele é o seguinte, ele pega a bola, ele parte pra cima, ele dribla, ele procura. Ele olha, levanta a cabeça e vê. Se dá pra ele entrar e bater pro gol, ele vai e bate pro gol. Ele vai pro gol e faz o gol, né? Ele não toma a decisão errada. Ele procura o jogador passar a bola. E quando ele vê que não dá pra sair, pra ele bater com a perna esquerda, aquela batida bonita que eles dão, que faz geralmente os gols mais bonitos, ele corre pro canto e vai em cima da linha. E ali ele toca pra trás, pega sempre alguém entrando. E o que acontece, o lateral que tá marcando ele, quando ele vai muito pra cima da linha de fundo, eu já comentei isso com você. Chega um ponto que o lateral fala assim, a bola vai sair. E ele não deixa a bola, ele corre com ela praticamente em Parece cima que a cola no pé dele. Quando o lateral assusta, ele já passou. E outra coisa, às vezes também... Aí ele rola pra trás, ele tá. E ele levanta a cabeça, como ele acha o cara do outro lado, né? O Rafinha fez 300 gols de bola que ele deu, né? E o Galo tá vindo menino, no mesmo nível do Lamine Yamal, o Gabriel Veneno. Tomara, hein? Tomara. E outra coisa, nós temos também um jogador chileno que foi convocado hoje para a seleção do Chile, 18 anos,
E o Patrick. O Esperanças aí. E o Patrick também, tô pondo muita fé nele. E tomara que ele resolva o nosso problema. Tem um outro menino de 16 anos na Sub-17 também, eu esqueci o nome dele, que também joga muito. Atacante. Tomara, nós estamos precisando começar a revelar, não é possível, né? Vamos ver. É isso aí. Galera, muito obrigado por ficar até aqui. Te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal, marca o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente fizer uma postagem. Beleza? É isso aí. É isso aí. Um abraço para todos. Continua assistindo a live aí. E vamos firme. E o Atlético é o seguinte: para mim, o Atlético só perde depois que o juiz apita. Enquanto tem jogo, como diz um locutor da Premier, né? Enquanto a bambu a flecha. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.